Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os inversores de frequência. Roda a vinheta e a gente volta já. Antes da gente começar a falar sobre os inversores de frequência, vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e não se esqueça de adquirir o nosso e-book de comandos elétricos para dar aquela força ao nosso canal, ao nosso trabalho e que a gente permaneça sempre por aqui dando essas aulas para vocês. Obrigado, desde já agradeço. Vamos para a aula. Antes da gente começar a falar sobre os inversores de frequência, eu quero falar um pouco sobre o motor trifásico de indução, que é justamente a causa da existência do inversor de frequência. E para a gente entender o inversor de frequência, é necessário que a gente tenha ideia do princípio de funcionamento do motor trifásico de indução assíncrono. Como já falei em outras aulas, nós sabemos que o motor de indução trifásico, o seu princípio de funcionamento parte do princípio da geração de um campo eletromagnético no estator. E esse campo consegue-se um campo girante a partir do aproveitamento da defasagem entre as fases. A defasagem angular entre as fases faz aparecer campos eletromagnéticos em tempos diferentes, com posições angular diferentes, e aí gera justamente um efeito girante em um campo eletromagnético no estator do motor. Esse campo eletromagnético ele vai fazer com que o rotor se movimente, se desloque. Ali vai aparecer uma força a partir da indução gerada no rotor, por isso que se chama motor trifásico assíncrono de indução. E essa indução ela vai gerar uma força contrária à força gerada no estator. E essa força vai impulsionar o rotor e aí você vai ter o movimento. A velocidade do campo girante que aparece no estator é proporcional à frequência. É por esse motivo que quando se há necessidade de variar a velocidade de um motor trifásico de indução, move-se, mexe-se na frequência. Existem outras formas, mas nós vamos falar da forma mais atual, mais moderna de variação de velocidade dos motores trifásicos de indução, que é justamente a variação de velocidade do motor a partir de um sistema eletrônico. Para variar a velocidade de um motor trifásico de indução assíncrono, se modula a frequência. Então, se criou o inversor de frequência para fazer essa variação eletronicamente. Para a gente falar matematicamente, eu apresento para vocês essa fórmula aqui e a gente vai entender por que quando eu vario a frequência, eu vario a rotação. Se eu variar a frequência, consequentemente, eu vou variar a velocidade do campo eletromagnético no estator. Naturalmente, eu vou variar a velocidade no rotor. Outra questão é a velocidade do campo girante, que é o campo propriamente dito, gerado pelo efeito da defasagem entre as fases e a frequência, a gente vai chamar esta velocidade de velocidade síncrona. Partindo do princípio que a rotação do campo girante depende da frequência, então se eu vario a frequência, eu vou variar a rotação do motor. Porém, a rotação mecânica alcançada em função da indução no rotor do motor é diferente da velocidade do campo. Essa diferença a gente chama de escorregamento. Então, a velocidade no rotor é uma velocidade e a velocidade no estator é outra. A velocidade do rotor é a velocidade assíncrona e a velocidade no campo girante, que é a velocidade do campo no estator, é a velocidade síncrona. O campo gira e faz com que essa força induzida no rotor arraste-o. E esse arraste tem um atraso em relação à velocidade do campo, que a gente chama de escorregamento. Então eu tenho 120, que corresponde a uma constante da fórmula. F é a frequência nominal e 1 menos S é o escorregamento.
U corresponde à velocidade síncrona e S corresponde à velocidade assíncrona. Essa relação aqui, essa razão entre essas duas grandezas, vai ser justamente o que a gente chama de escorregamento. Isto aqui é o escorregamento, que é dado sempre em porcentagem. Então vamos aplicar alguns valores nessa fórmula para a gente estudar e entender de onde vem o conceito de inversor de frequência. Se eu vario a frequência, eu vario a rotação. Supondo que eu tenho a constante da fórmula, 120, a frequência nominal em discussão 60 Hz e o motor é de 4 polos. Então eu tenho a constante da fórmula, eu conheço o valor da frequência e eu sei a quantidade de polos do motor. Então, naturalmente, eu vou calcular a velocidade do motor. Eu não sei a velocidade. Então, nesse caso aí, eu vou calcular a velocidade e vou saber quanto corresponde à velocidade de determinado motor, considerando que o motor é de 4 polos. Então vamos lá, 120, que é a constante da fórmula, vezes 60 vai dar 7.200. 7.200 dividido por 4 é igual a 1.800. Então 1.800 é a rotação do motor de 4 polos. Mas esse 1.800 corresponde a que rotação? A rotação do rotor, ou seja, a rotação da ponta do eixo propriamente dita, ou a rotação do campo girante. Nós acabamos de calcular a velocidade do campo girante. Então significa dizer que essa velocidade aqui é a velocidade síncrona. Eu não conheço a velocidade real da ponta do eixo desse motor. Eu calculei a velocidade do campo. Mas se existe uma porcentagem definida, essa porcentagem ela não pode ultrapassar nem de mais nem de menos. Senão você não vai alcançar a força necessária para que o rotor se desloque. Então tem que existir a diferença entre a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, e a velocidade do rotor. Só que essa velocidade não pode ser de mais nem de menos. Então, eu apresento essa placa de motor para vocês e vocês vão observar que a velocidade na placa do motor apresentada não é 1.800, mas é uma velocidade menor. Mas é próximo de 1.800. Então eu sei que esse motor é de 4 polos, porque a velocidade mecânica, a velocidade do eixo desse motor é de 1.740 RPM. Então quanto é o escorregamento? 60 RPM. Escorregamento do motor, a diferença entre a rotação mecânica e a rotação do campo girante. Então, independente de qual seja a rotação mecânica do motor, se o motor for de 2 polos, ou 4 polos, ou 8 polos, a velocidade do campo girante vai ser proporcional à sua quantidade de polos. E a velocidade do rotor vai depender do valor do escorregamento. Então, neste caso, se falar de um motor de 4 polos, mesmo que eu não conheça a rotação mecânica desse motor, que eu sei que tem que ser aproximado da rotação do campo girante, se o motor de 4 polos, a velocidade vai ser de 1.800 RPM. Neste caso, do exemplo que eu estou dando, na placa do motor que eu estou apresentando um motor em que a velocidade de placa, a velocidade nominal, que essa velocidade se refere à velocidade mecânica, é de 1.740. Quando eu fizer o cálculo aqui, eu vou fazer aqui a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade assíncrona, então eu vou descobrir que a diferença é 60 RPM. Então, se a diferença é 60 RPM, eu sei que o escorregamento desse motor é de 60 RPM. Bem, fizemos o exemplo, apresentamos aqui o exemplo, e a gente vai perceber o seguinte: vou mudar a velocidade, a frequência da rede, se o campo girante gerado no rotor é diretamente proporcional à frequência, então se eu conseguir variar a frequência, eu consigo variar a rotação, diretamente proporcional. Então, neste caso, eu não vou poder mexer na quantidade de polos do motor, que é a construção, a estrutura física do motor. Então não é possível eu mexer na quantidade de polo. Então a única forma de eu mudar
A velocidade do motor é mexendo na frequência da rede. Eu posso mexer na lógica da senoide? Não posso, não dá para mexer na senoide. Então esse valor aqui é fixo, que está diretamente ligado também à quantidade de polos. Então a única coisa que me resta é mexer na frequência. E o inversor ele me proporciona isso. Eletronicamente eu consigo mexer na frequência. Então vamos lá. Vamos mudar o valor aqui e a gente vai calcular, ver quanto é que vai dar. Vou mexer na frequência e vou baixar a frequência pela metade. 30 Hz. 30 Hz eu baixei a frequência. A velocidade, a quantidade de polos vai ser constante. A senoide continua do mesmo jeito, com 120 semiciclo, certo? Então, o meu resultado vai ser o quê? A mudança na velocidade. Então, vamos lá. Se eu reduzir a frequência pela metade, o resultado desse cálculo vai ser a metade. 7.200 vai ser 7.200? Não. 120 vezes 30, que já não é mais 60, e não vai ser mais 7.200, vai ser a metade de 7.200. Logo, a velocidade aqui passa a ser 3.600. 3.600 dividido por 4 vai dar a metade de 1.800. 900 RPM. Então é isso. É isso que eu queria explicar. Se a gente muda a frequência, muda a rotação. Consequentemente, a rotação da ponta do eixo, mesmo tendo a diferença, vai ser também diretamente proporcional. Aí daí vem surge a melhor forma de fazer inversão, fazer controle de velocidade do motor variando a frequência. Só que quando a gente muda a velocidade do motor, na prática, existem outras questões que devem ser levadas em consideração. E nós vamos discutir nessas aulas falando sobre inversor de frequência. Então, essa é a nossa primeira aula da série de inversores de frequência. Na próxima aula, nós vamos falar de alguns tipos de inversores de frequência. Por que escolher o inversor de frequência para a partida de motor? Quando escolher? Conceito e estruturas dos inversores de frequência. Então, fique ligado. Até a próxima aula. Procure as outras aulas aqui no canal. Se ainda não estiver disponível, acompanhe e aguarde. Se inscreva no canal que você vai receber notificação de outras aulas. E aí você pode estar acompanhando as próximas aulas sobre o assunto inversor de frequência. Até a próxima aula com o professor Divan.